Cara, eu tentei colocar um quadro aqui, mas ele tá batendo rest. Ele é do Homem-Aranha, então não tem absolutamente nada a ver com o vídeo. É que só hoje eu tive que mudar de cenário. Beleza. Tá gravando? Tá, né? Imagina uma família onde o pai é um espião, a mãe é uma assassina, a filha é uma telepata que consegue ler pensamentos e o cachorro prevê o futuro. E detalhe, essa família é só uma fachada para a missão que esse espião, que é chamado de Twilight, precisa cumprir. Ou seja, eles nem são uma família de verdade, mas com o tempo eles começam a ser. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Luan Dallagnol. É muito chique, se escreve Dallagnol, mas se fala Dallagnol, como se tivesse um NHOL, Dallagnol. Eu tive que trocar de cenário por algumas questões técnicas, então sejam bem-vindos à sala da minha casa. Da casa dos meus pais. Mas é só por hoje, tá? E eu queria começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que assistiu o último vídeo sobre Toy Story 5, mais sobre essa questão das telas e como elas estão consumindo o nosso tempo hoje em dia. Eu queria também deixar claro que eu acho que eu até falo isso no vídeo, que as telas, elas não são monstros, né? Mas a forma como a gente usa ela pode ser muito prejudicial. É mais esse sentido. E Toy Story 5 também é inteligente bastante de mostrar que você pode sim usar as telas de uma forma inteligente, de uma forma que não é nociva, né? Você pode sim utilizar, tem muita coisa boa, sim, tem muita coisa boa. A questão é isso, de você se perder nas telas, de você deixar de fazer outras coisas por você ficar muito tempo nas telas. E a repercussão desse vídeo foi, eu tinha 13 inscritos. 13. Era como se fosse um embriãozinho. Eu tinha 13 inscritos, cara. E agora, durante esse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô chegando a quase 1000. Eu tinha 13. Não era nem um bebê da mãe YouTube. Eu era apenas um embriãozinho no ventre da mamãe YouTube. E agora eu estou quase virando um bebê. Sei lá se isso fez algum sentido. Isso depois de postar um único vídeo. Isso é graças a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou e elogiou, falou sobre o tema. Então, assim, a todos vocês, muito obrigado. Eu não esperava por isso, eu não esperava. Eu tô começando e eu achei que eu ia ficar por muito tempo falando pra ninguém ouvir, sabe? Eu realmente achei isso. Eu falei, esse é o caminho que provavelmente eu vou seguir, de ficar falando até um vídeo lá na frente, bombar, que é a nossa esperança, quem sabe. E, cara, no quarto vídeo vocês fizeram isso. Então, foi até engraçado que teve um comentário que era tipo, alguém falou assim, como esse cara só tem 20 inscritos? E aí o outro cara respondeu, agora somos 92. E ele falou somos, e tipo, sabe, muito legal ver que alguém gostou do que você fez, ver que alguém curtiu o seu vídeo, ou como você falou, o tema, ou sei lá, é muito legal. E ele falou, e a forma como ele falou somos 92 é como se a gente de fato fosse uma comunidade. Então, muito obrigado. Então, Spy Family, Spy X Family, Spy X Family, Spy vs Family, eu não sei como é que fala, eu vou falar Spy Family. Então, Spy Family é um anime divertido, é um anime leve, que fala sobre o vínculo que inevitavelmente a gente cria quando tá vivendo junto com outras pessoas. Mesmo que no caso da série eles não sejam uma família de verdade, mas eles estão vivendo juntos. Eles fingem ser pais e filha sob o mesmo teto por muito tempo. Isso acaba criando uma relação meio real entre eles. E é claro que o anime é sobre espionagem, ele tem ação, ele tem combates, mas ele é essencialmente sobre essa vivência familiar. Porque o Twilight, que é esse espião que, nesse novo papel dele de pai da Anya, ele é agora Lloyd Forger, precisa cumprir uma missão. O alvo dessa missão é um cara chamado Donovan Desmond, um político super recluso que pode ser considerado uma ameaça à paz entre os países de Westeros e Ostânia, e que raramente aparece em público. Mas os filhos de Desmond estudam no Colégio Eden, onde esse Desmond frequenta os eventos da escola, e por isso o Twilight tem um plano: adotar uma criança, formar uma família com Yor e fazer com que a Anya entre no Colégio Eden. A ideia, colocando a Anya no Colégio Eden, é que ela se aproxime do filho de Donovan Desmond, que é o Damien Desmond, ou que ela se torne uma discípula imperial, que é uma espécie de aluno VIP, e aí o Twilight vai ter acesso a esses eventos que o Desmond frequenta. Mas como essa é uma missão demorada, de longo prazo, muito sutil, porque envolve
que a Anya entre no colégio, que a Anya tenha uma família, que ele cuide de uma garota como se ele fosse um pai. Eles acabam tendo que conviver juntos, entender as necessidades um do outro, passear juntos, se ajudar. Mas apesar de todo esse tom divertido e leve que Spy Family realmente tem, ela também é uma sátira e uma crítica social a essa pressão pela família perfeita no Japão. E embora essa história se passe num cenário fictício baseado na Guerra Fria, a dinâmica dos personagens, ela reflete perfeitamente essas ansiedades e essa sobrecarga, essas fachadas que são exigidas pela sociedade japonesa contemporânea. E sabia que existe um negócio muito doido no Japão que se chama famílias de aluguel? Tipo, você literalmente aluga um parente, um amigo, uma namorada, você vai lá e fala, cara, eu preciso de uma pessoa que finja ser meu primo no meu casamento, porque vai ter pouquíssimas pessoas no meu casamento, e eu queria parecer, assim, legal para as outras pessoas, queria parecer uma pessoa bem querida, socialmente elevada e cheia de amigos, então eu preciso de 3 pessoas para atuarem como se fossem meus primos no meu casamento, vocês podem dar para mim essa galera? Beleza. Ou, por exemplo, imagina que você vai num evento, sei lá, com seus pais, e você tá solteiro há muito tempo, alguns se identificam com isso, e aí assim, você não vê seus pais há muito tempo, e eles estão te pressionando pra que você tenha alguém. Então aí os meus pais falam, ah, você já tem alguém e tal, você já tem alguém, quando você vai arrumar alguém? Você já tá velho. Então essa pressão no Japão, ela existe e ela é muito grande. Então imagina que eu vou visitar eles, e aí eu alugo uma pessoa, uma atriz, pra ser a minha namorada, pra fingir que é minha namorada. E aí ela vai ter todo um papel que ela decora, ela vai ter detalhes que a gente vai criar de como a gente se conheceu, no que ela trabalha, ela vai ter um nome falso. E ela vai junto comigo, a gente vai agir como se fossem namorados, e os meus pais vão ficar tipo, ai, que alegria, meu filho finalmente está namorando. Mas é tudo falso. Isso realmente existe. Existe realmente uma empresa que só faz isso, que tem tipo assim 2.000 atores e você contrata eles para esse tipo de serviço. Tem uma empresa chamada Family Romance, que é uma empresa que presta serviços para pessoas que estão com certos problemas ou que precisam suprir certas carências. Então o Spy Family brinca diretamente com isso. As aparências na sociedade, o Lloyd é um espião, a Yor é uma assassina e a Anya é uma telepata. Para viverem bem, para não atrapalharem a convivência, para continuarem unidos, escondem quem eles realmente são. O Lloyd, ele precisa de uma filha para entrar no colégio, mas para que ela consiga entrar no colégio, ele precisa de uma esposa. Então ele precisa formar essa família de fachada para cumprir com o objetivo dele. A Yor precisa de um marido porque as pessoas veem ela como uma solteirona que já tá numa idade considerada avançada. E no Japão, o desvio dessa rota tradicional do casamento gera uma certa desconfiança e uma exclusão, exatamente como a Yor temia. Ambos fingem o comercial de margarina perfeito para serem aceitos. Então isso é uma coisa que acontece muito no Japão e que gera muito sofrimento, que é os seus problemas e as suas anormalidades, eles têm que ser escondidos, eles têm que ser fechados para uma boa convivência em sociedade. Então, pelo medo da rejeição, ninguém pode saber quem você realmente é. E Spy Family brinca com isso. Brinca com essa ideia de família feliz, do que uma família tradicional, uma família perfeita deve fazer para ser bem vista pelas pessoas, como eles devem se vestir, como eles devem sair, a forma como o Lloyd volta para casa, o horário que ele chega para que os vizinhos não comentem nada. Toda a missão, que é uma missão muito importante, é uma missão que garante a paz, literalmente, do país dele, é fundamentada nisso, fundamentada nas aparências. Mas a perfeição é uma cobrança que pesa. A pressão pela família perfeita no Japão é alimentada por normas sociais muito rígidas, onde o conformismo, o sucesso acadêmico e a divisão tradicional de papéis são vistos como deveres cívicos. E aí o fracasso em se encaixar nesse padrão gera isolamento, gera exclusão, e gera uma cobrança sufocante na saúde mental. A Yor, por exemplo, vive uma pressão absurda por um ideal inatingível. Ela quer ser a melhor mãe, ela quer ser a melhor esposa, ela quer ser a melhor cozinheira. E toda vez que ela não se encaixa nisso, ela sofre, ela fica triste, ela se arrepende, se sente culpada.
Mas apesar dessas críticas que o anime propõe, ele é mais esse anime divertido, assim, ele é mais esse anime leve, como é você cuidar de crianças, como um casal normal deve se comportar, o que acontece de bom nesse meio familiar, e os vínculos que inevitavelmente crescem quando se vive junto. O que eu acho legal desse anime é que ele mostra tudo isso da forma mais caótica possível, a começar por essa premissa muito doida dessas pessoas que convivem juntas, né? Os dois que são casados ali mesmo, que por fachada escondem um baita segredo um do outro, e a única que sabe disso é a filha, que pode ler mentes. Então é engraçado que a Anya, ela se diverte e se desespera tentando manter os segredos da família para que eles se mantenham unidos. Então eu gosto muito de como o anime brinca com a forma de como essa família vive, como eles vão se aventurando juntos, os passeios que eles fazem, os concursos que eles participam, as coisinhas diárias, a Yor aprendendo a cozinhar para conseguir fazer uma refeição boa para eles, como o Lloyd percebe que ele precisa entender as limitações da Anya, o dia a dia deles. Ah, vamos adotar um cachorro? Vamos. Então é muito divertido como eles criam essa convivência, essa rotina de pais e filhas. E a Anya, que é essa criancinha, ela é sem dúvida a parte mais legal do anime. Ela é maluca, ela é cheia de desejos, é impulsiva como qualquer criança. Às vezes o pai dela conta a maior mentira da vida dele pra Yor, e a Anya tá só olhando e, tipo, você só escuta a vozinha dela falando, tipo, papi é um mentiroso. Ela é uma criança pura, fofa também, engraçada, tem umas expressões e às vezes o anime coloca ela com uma cara de psicopata, assim, e é muito bom. E a dublagem dela é muito boa. Eu não sei quem é a dubladora que faz ela, mas ela é muito boa. Eu tô assistindo dublado, tá? E a voz da Anya é muito boa. Eu vou ver se eu acho pra colocar aqui no vídeo depois o nome da dubladora. Ela deixa a personagem engraçada toda vez que ela abre a boca. Mas a Anya, ela também sofre essa pressão. Até por ela ler pensamentos, ela fica o tempo todo sabendo exatamente o que o seu pai quer dela, o que as pessoas pensam sobre ela, o que o pai esconde, o que a mãe dela pensa e o que a mãe dela esconde. Isso aumenta muito a pressão sobre ela. E essa pressão, ela se estende muito no âmbito escolar, que é aquela história de que esse sucesso acadêmico é muito importante na sociedade japonesa. O valor de um indivíduo e da sua família é frequentemente julgado. E isso nos jovens acontece principalmente através da vida acadêmica. Então essas crianças e jovens, elas têm uma rotina muito intensa de estudos, de preparação para exames, e tem uma boa parte ali da primeira temporada, que é a única temporada que eu assisti até agora, que explora bem isso, porque o fracasso escolar, ele pode trazer uma vergonha para aquele estudante, e vai estigmatizar toda a sua família. A gente vê que o Lloyd e a Yor têm toda essa pressão sobre a vida deles para que eles façam a coisa certa, para que o Lloyd cumpra a missão, enquanto a Anya, ela só enxerga os dois como a mami e o papi. Então essa diferença de perspectiva entre pais e a filha é muito interessante. A Anya vê eles como uma família de verdade. E aos poucos, o Lloyd e a Yor também vão vendo a mesma coisa, mesmo que aos pouquinhos, de forma sutil. E o Lloyd tá cumprindo a missão, mas às vezes ele vê um sorriso, ele vê que ele fez uma coisa boa, ele vê que a Anya tá feliz e ele fala, tá, droga, isso não é real. Isso uma hora vai acabar. Inclusive, eu também assisti um filme com um tema bem parecido, que se chama Rental Family, que é com aquele ator Brendan Fraser. E é um filme muito interessante que explora exatamente essa questão sobre famílias de aluguel, né? A tradução do filme é literalmente família de aluguel, ou famílias de aluguel, alguma coisa assim. E ele vai trazer essa realidade do Japão, que são essas empresas que você aluga um parente ou aluga uma pessoa para suprir a sua carência ou para te ajudar com algum problema social. E é um filme muito interessante porque ele vai explorar uma reflexão que é as pessoas da nossa vida, elas podem ser substituídas. Você pode substituir uma figura importante como a figura do seu pai na sua vida. Você pode simplesmente, por não ter a figura de uma mãe, ou de uma avó, ou de um primo, ou de um neto, ou de um amigo, contratar alguém para realizar esse serviço. Não dá para substituir as pessoas da sua vida. Ele vai trazer à tona essa questão da conexão humana e como a conexão humana não dá para você ficar atuando
Porque uma hora aquilo acaba. Ou se você ficar atuando, uma hora ela vai virar realidade. Porque os laços e a união que a gente cria com as pessoas, eles são muito fortes. E com a convivência, eles costumam ser inevitáveis. E o personagem do Brendan Fraser, ele vai encontrando meio que propósito nessa convivência, atuando como parente das pessoas. Só que mesmo que ele crie esses laços reais, uma hora a mentira acaba. Esse é o charme do anime. É mostrar que por trás de uma fachada artificial, eles se tornam uma família real, principalmente através do afeto. E o anime critica esse padrão japonês e mostra que a família perfeita é uma farsa. E que o verdadeiro laço familiar nasce da aceitação mútua dos defeitos de cada um. Quando eles aceitam que não podem ser perfeitos, eles vivem bem. A Anya não quer que a sua mãe seja a melhor mãe e nem a melhor cozinheira. Ela só quer que ela esteja presente. E quanto mais eles se esforçam para ser uma família perfeita, mais as coisas dão errado. E quando eles entendem as limitações de cada um e começam a trabalhar em cima delas, aí que as coisas começam a dar certo. E isso sim é algo real que Spy Family pode nos ensinar sobre famílias reais. Uma família por convivência vai criando um laço verdadeiro e crescente. Você nunca vai conhecer por completo as pessoas da sua família, mesmo que vocês estejam convivendo juntos há anos. E isso também faz parte de ser uma família. A essência de uma família não é o que tá nas aparências, mas é esse amor quase invisível que vai crescendo com a convivência. Mas é isso, coloquem nos comentários aí o que... Só não coloquem o final de Spy Family, por favor. De verdade mesmo, por favor. Não coloquem o que vai acontecer na segunda temporada, na terceira temporada, no mangá, porque eu só vi a primeira temporada. E até pra outras pessoas que quiserem assistir, não deem spoiler. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, obrigado por você que deu uma força gigantesca sendo inscrito aqui do canal. Se você é novo, se você quiser se inscrever, se você quiser ver outros vídeos do canal, fica à vontade, se você curtiu esse. Eu admito que eu tava com um pouco de medo de postar esse vídeo depois do outro ter dado tão certo, porque o outro falava mais sobre uma animação, que é um blockbuster, que é muito conhecido, e agora eu fui pro anime, mas não vai ter muito o que eu fazer, porque a proposta do canal é essa. É eu falar sobre alguma coisa que eu gostei muito. Ou que não exatamente que eu gostei muito, mas que me gerou uma reflexão que eu acho que eu posso trabalhar num vídeo. Isso vai incluir animes, séries, filmes, talvez livros, talvez mangás. Eu tô com a ideia de falar de um mangá também mais pra frente. É isso, eu espero que vocês curtam cultura pop e coisas nerds e reflexões. Eu espero que isso possa render um conteúdo legal. De novo, obrigado pelo apoio. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, que se inscreveu, que curtiu e que comentou, ou que só assistiu e me deu essa força. Sério, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também e até a próxima.